Bom dia a todos, que a paz de Jesus, nosso divino mestre e benfeitor, envolva o nosso coração, a nossa mente, o nosso pensamento, que nos tornemos aqui de fato livros abertos para receber aí essa escritura divina que o mestre e também os seus mensageiros se propõem a fazer em nossa vida. Que estejamos de coração e mente abertos para recolher as bênçãos e as luzes que vertem do alto como cachoeira de luz, a abençoar-nos a vida e os propósitos de crescimento. É para mim uma imensa alegria estar aqui com vocês nesta manhã tão bela de domingo, depois de termos tido uma experiência tão bonita ali, de ver a magnificência divina nos cânions ali de Pirituba. A gente vê quão grandiosa não é essa obra que o Criador nos deu, e como Ele nos envolve a cada passo para nos lembrar desse infinito amor que se manifesta também na forma da beleza que nos envolve a todos. Então, que a gente, inspirados por isso, possa realmente sair daqui fortalecido, mais bem disposto à vivência e à transformação que nos cabe. É para mim uma imensa alegria, reitero, estar aqui em Tararé pela primeira vez, na condição de irmão, para que juntos a gente partilhe do pão divino do Evangelho. E nós, nesta manhã, nós vamos nos basear numa mensagem de Emmanuel, que esses dias para trás nós líamos, que está no livro Seara dos Médiuns, que, não nos enganemos, não é um livro apenas voltado aos médiuns, no sentido mais estrito da palavra, né? Lembrando a definição que Kardec vai nos trazer, no capítulo 14 do Livro dos Médiuns, nós temos, em verdade, duas definições de médium, ou duas abordagens. Nós temos o médium ostensivo, a quem mais propriamente se designa médium, mas num sentido mais lato sensu, ou seja, mais geral, todos nós somos médiuns porque todos nós interagimos com as mentes que nos cercam, entre elas os desencarnados. Nós todos estamos trocando no âmbito, nas faixas do pensamento, da mente, nós estamos trocando ideias que, nas palavras de Emmanuel, são sementes vivas, que vão produzir segundo a natureza da semente. A semente de espinheiro vai produzir espinheiro. A semente da videira vai produzir uvas. A semente da laranja vai produzir laranjas. Então, segundo a natureza da semente, será a produção. Então, por isso que esse livro, Seara dos Médiuns, do Emmanuel, não vai se destinar somente aos médiuns no sentido ostensivo, mas a todos nós que, mais conscientes da importância da mente e do pensamento em nossas vidas, queremos aprender com a doutrina espírita como educá-la, como governar, como sublimar, como iluminar os nossos pensamentos, que, no fundo, regem a nossa vida. No fundo, regem a nossa vida. Daí a importância de estudarmos sobre o pensamento, de cultivarmos bons e nobres pensamentos, porque é a partir dos pensamentos que construímos a nossa vida. Basta conceber, para a gente melhor entender esse poder criador do pensamento, que é o atributo primordial do espírito, vai dizer Kardec, Leon Denis, o próprio Emmanuel, basta perceber que tudo o que um dia foi criado, antes existiu no pensamento de algum ser. A própria criação em si, um dia existiu primeiramente na mente divina que a concebeu. E então ela veio a lume, ela veio à existência. É essa a descrição muito bela que está lá no Gênesis acerca da criação divina, que a gente muitas vezes, numa análise muito literalista, reduz aos, digamos assim, às nossas medidas humanas. Quando diz lá que Deus disse, a gente acha que Deus tem uma boca, que Ele falou uma palavra e etc. Não é isso que está sendo dito. Ali está sendo descrito esse processo de criação. O pensamento materializa-se. O que é a palavra? O pensamento materializado. Então, e Deus disse, haja luz, e a luz houve. O pensamento divino concebeu e esse pensamento foi materializado.
É isso que está descrito no Gênesis. Então, tudo que aí há, as maravilhas que nos encantam, antes existiu no pensamento divino. Tudo o que nós criamos, a mesa, a cadeira, a obra, as casas, os livros, as óperas, as obras-primas, tudo antes existiu no pensamento de alguém. Para a gente ter ideia da magnitude da importância do pensamento na vida. Por isso, Emmanuel tem um livro chamado Pensamento e Vida. Nessa ordem, o pensamento define a vida que encontramos. Então, se a vida é assim, tão regida pelo pensamento e pela interação entre as mentes, na troca de pensamentos, esse livro Seara dos Médiuns agora tem uma importância capital para todos nós, que, nesse sentido mais abrangente, somos médiuns. Trocamos ideias e pensamentos, nos influenciamos mutuamente. E essa será a mensagem norteadora da nossa manhã. Mensagem do capítulo 38 do livro Seara dos Médiuns, intitulada justamente Faixas. Faixas. Em que Emmanuel começa dizendo: vale dizer que essa obra de Emmanuel pertence a uma coleção maior do benfeitor de comentário à codificação kardeciana. Então nós temos ali Estude Viva, Seara dos Médiuns, que comenta o Livro dos Médiuns, Religião dos Espíritos, que comenta o Livro dos Espíritos, Justiça Divina, que é um livro maravilhoso, que comenta o Céu e o Inferno. Então uma coletânea de Emmanuel voltada ao estudo da codificação. O Espírito da Verdade, que aí já é um livro mais, não só do Emmanuel, de vários espíritos, mas voltado também para o Evangelho segundo o Espiritismo. E esse livro, portanto, Seara dos Médiuns, ele vai estudar trechos, passagens do Livro dos Médiuns. Ele seleciona o trecho, que eram muitas vezes os trechos comentados nas reuniões públicas que o Chico fazia. Ao final da reunião, ou em algum momento da reunião, depois de ter sido comentado aquele trecho, o benfeitor vinha e lançava uma mensagem em síntese sobre o que havia sido discutido na reunião. Essa mensagem vai discutir um item muito interessante do Livro dos Médiuns, o item lá 285, em que Kardec vai tratar, juntamente com a inspiração dos Espíritos, não, ele está fazendo perguntas aos benfeitores, da telegrafia humana, ou seja, da troca de pensamentos, dizendo assim: existirá um dia em que um indivíduo poderá evocar o outro e por meio disso eles poderão se comunicar. Em outras palavras, existirá um dia em que a gente vai poder, mente a mente, esquece o WhatsApp, esquece o Messenger, um dia que a gente não vai mais precisar dessa internet, porque acessaremos o Wi-Fi ou wireless mente a mente, e então nos comunicaremos à distância uns com os outros. E os Espíritos dizem: um dia isso será possível. E será a comunicação universal do futuro. O meio de comunicação universal da manhã. A própria telegrafia do pensamento, a comunicação mente a mente. Que no fundo já ocorre em menor escala. Talvez não com tanta clareza, mas no fundo muitas das ideias que julgamos nossas, na verdade, nascem desse processo de telegrafia. Mas chegará o tempo em que ela se dará de maneira consciente, né? Proposital. Quero conversar com o fulano. Acesso e transmito a informação. Para isso, dizem os Espíritos, é preciso que nós, seres humanos, nos desmaterializemos, possamos aí ajustar, né? Conseguir uma mente mais tranquila, um maior autocontrole da nossa mente, dos nossos pensamentos, um menor apego dos nossos pensamentos às faixas mais inferiores, à escravidão às paixões, aos sentimentos menos nobres, para que a gente então possa planar com mais leveza nessas faixas superiores do pensamento, trocando essas informações. Então é a partir disso que ele vai comentar e trazer essa reflexão, iniciando dizendo assim: comunicação espiritual não é privilégio da organização mediúnica. Aqui é aqueles conceitos que nós havíamos trazido agora há pouco. Não é privilégio do médium no sentido estrito do termo, porque todos nós somos espíritos e, enquanto espíritos, irradiamos, né, o nosso pensamento
alcança aí o fluido cósmico universal e se espalha, se irradia, encontra outras mentes que com ele se afinizam. Assim como nós recebemos as irradiações de pensamento de outras mentes, encarnadas ou desencarnadas, que se afinizam, que interagem conosco. Nós não podemos deixar de lembrar aquilo que por vezes nos esquecemos, embora espíritas, embora conhecedores da realidade espiritual, muitas vezes não nos damos conta ou não damos tanta atenção quanto seria necessária à influência desses pensamentos de terceiros, sobretudo dos desencarnados em nossa vida, em nosso modo de proceder. Quantos pensamentos que estamos aqui acalentando e que estão moldando o nosso existir e que não são nossos. São sementes que por nós foram recebidas de estranhos, em momentos muitas vezes de invigilância, e que nós estamos cultivando, e que nós estamos acalentando, e que têm sido verdadeiras fontes de aflição em nossa vida, porque nos induzem a quedas espirituais, a posturas e a estados de espírito de irritação, de abatimento, que nos impele à desistência, enfim, ao abandono da busca do conhecimento e do progresso espiritual. Então, quantos desses tipos de sementes nós não recebemos e não atentamos para a influência enorme que tem em nossa seara, em nossa vida? Lembra lá da parábola do trigo e do joio? O Senhor semeou trigo no campo. O campo ali pode ser uma representação de um espírito, do espírito, nossa mente, nosso coração. No Evangelho segundo o Espiritismo nos é dito: o espírito precisa ser cultivado como um campo. Então, o Senhor da vinha, o Senhor da seara, através dos seus muitos trabalhadores, semeia o trigo todos os dias, na forma das obras que nos alcançam, das reflexões, de circunstâncias, de oportunidades, de pessoas. Mas, no momento de sono, foi lá o adversário, entre aspas, aqueles que ainda laboram contra os desígnios do alto, do bem e do amor, e semearam o joio junto ao trigo. E muitas vezes esse joio cresce, vai crescendo e vamos cultivando ele sem atentar, sem fazer a devida divisão. Já é passado o tempo de fazermos a ceifa e remover e separar o joio do trigo, e muitas vezes aqui estamos guardando o joio, porque na invigilância acolhemos muitas dessas ideias. Então é o que está lá no Livro dos Espíritos, questão 459, 460 e em diante. Influem os espíritos em nossa vida muito mais do que imaginais. De ordinário são eles que vos dirigem. Então, como é que eu vou realmente tomar posse da condução da minha vida, de uma vida harmonizada, de uma vida equilibrada, se eu não estou vigiando, atentando para essa influência, bloqueando as influências perniciosas e abrindo-me às influências benéficas? A gente vai sendo, muitas vezes na vida, conduzido por terceiros. Vamos sendo levados como marionetes, julgando que aquilo é nosso, julgando que aquela irritação, que aquela... Claro que muitas vezes aquilo vai encontrar também a tendência em nós, mas a gente não vai percebendo como estamos sendo conduzidos. Então esse é um aspecto primordial, sobretudo para nós que temos essa informação da vida espiritual, de como se processa essa interação entre os dois planos. Esse é um aspecto essencial para a manutenção de uma vida equilibrada. Quem não vigia os seus pensamentos, quem não controla, quem não cuida da sua casa mental, submete ou está sujeito àqueles que querem dilapidá-la. Jesus tem uma parábola muito interessante nesse sentido. Está no Evangelho de Lucas, capítulo 11. E ele diz: o homem forte e desperto guarda a sua casa. Guarda a sua casa, protege. Aquele, porém, que não faz, entra na sua casa, despojam-na dos seus bens e ele fica sem. Onde nós moramos? Na mente. O homem consciente, o homem desperto, atento, protege a sua casa contra aqueles que querem dilapidá-la,
contra aqueles que querem tomar os seus bens. Quais são os nossos bens? Legítimos e verdadeiros. Paz, harmonia, equilíbrio. Então é isso que Jesus está falando nessa parábola. O homem consciente, ele vigia a casa, ele vigia a entrada, ele está atento para proteger a sua mente e não perder os seus bens mais preciosos. Então é sobre isso que essa mensagem vai tratar, essa e tantas outras, sobre como nos tornarmos assim conscientes para protegermos a nossa casa mental. O pensamento, prossegue ele, é idioma universal. E compreendendo-se que o cérebro ativo é um centro de ondas em movimento constante, estamos sempre em correspondência com o objeto que nos prende a atenção. Essas ondas sempre nos vinculam, digamos assim, àquilo que é o objeto da nossa atenção. Pode ser uma coisa, pode ser uma pessoa, pode ser uma posse, um cargo, etc. Jesus diz isso de uma outra maneira, poética. Onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Ou, em maior escala, a tua vida gravita em torno disso. Porque aquilo a que você vincula o seu sentimento, também o seu pensamento a isso está vinculado. Porque o pensamento nasce das fontes ou dos mananciais do sentimento. Por isso, sem o trabalho do sentimento, do coração, não adianta pensar em trabalho de pensamentos, em governo de pensamentos, sem trabalhar sentimentos. E é por isso que o Evangelho é a grande escola do coração, acima de tudo. Porque as ideias, elas brotam dessa fonte. Já diziam os provérbios lá atrás, acima de tudo, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Então é o manancial, é a fonte que gera os pensamentos. Aquilo que eu vinculo o meu sentimento, pode ser, por exemplo, um caso de apego, a minha vida passa a gravitar em torno daquela posse, daquela pessoa, daquele objeto. E o meu pensamento passa a vibrar naquela faixa. Se ele está vinculado a faixas de apego ao transitório e à materialidade, tudo que ele vai conceber é isso, é transitório, é frágil, é imperfeito. Se ele, por outro lado, vincula-se a faixas superiores e em torno disso gravita, o que ele vai conceber é superior, é perene, é luminoso. Então, onde eu projeto o meu pensamento, aí eu estou definindo o tipo de colheita. O pensamento, diz Emmanuel, vibra no alicerce de tudo, do bem e do mal que venhamos a experienciar. Projetemos esse pensamento na terra e prender-nos-emos ao chão. Elevemo-lo para o alto e alcançaremos a espiritualidade santificante e libertadora. Esse é um comentário que Emmanuel faz, muito belo, no livro Pão Nosso, se eu não me engano, no capítulo 179, Guardemos Saúde Mental. Não me recordo o número do capítulo ao certo, mas creio que é esse, 178, 179, Guardemos Saúde Mental, em que ele comenta o versículo do apóstolo Paulo na carta aos Colossenses, pensai nas coisas de cima, pensai nas coisas do alto. Ou seja, aonde eu projeto o meu pensamento mais comumente no dia a dia. Se ele está mais preso ao que é terreno, ao que é da terra, ao que é transitório, assim serão os frutos dessa natureza. Se ele está mais voltado, o espelho da mente mais voltado para o alto, assim serão os frutos, os resultados luminosos. Essa é a importância do pensamento. Nós ou nos escravizamos por ele, ou nos libertamos por ele. Se eu prendo ao que é puramente material e disso faço o centro da minha vida, é como o balão que fosse amarrado a uma pedra e quisesse subir. Escravizou-se a si mesmo à terra. Se eu, por outro lado, o vinculo, anseio as coisas superiores, utilizando os recursos da terra como escada de ascensão, então eu alcanço a sublimidade da ascensão. Eu libro os voos mais altos. Eis o pensamento como alavanca propulsora de escravização ou libertação do espírito. Mas Emmanuel segue dizendo: todo espírito, na condição evolutiva em que nos encontramos, é governado essencialmente por 3 fatores específicos. Então ele vai apresentar aqui para nós agora um triângulo de fatores fundamentais
para a gente entender a nossa vida. Para onde a gente está indo, para que rumo a gente está apontando. Ou, mais propriamente, aí ele lista a experiência, o estímulo e a inspiração. Então, esse triângulo de elementos governam a nossa vida no estágio em que estamos. A experiência acumulada, o estímulo vivenciado e a inspiração recebida. Aí ele vai descrever cada um deles, para a gente ver como que nós vamos poder atuar, né, para utilizar esses 3 fatores para o nosso crescimento. Aí ele descreve: a experiência é o conjunto dos nossos próprios pensamentos. Então, o que é a experiência? É aquisição já acumulada. É o que eu já acumulei. É o que eu tenho buscado cultivar em mim. Pode ser coisa boa, como também pode ser coisa ruim. Que tipo de pensamentos cotidianamente têm sido gestados e nutridos em minha mente? Isso é essencial para entender o rumo para onde eu estou indo. Porque a gente vai ver, embora seja um triângulo de elementos, a grande definidora mesmo é a experiência, é o que eu sou, o que eu estou cultivando. Porque ela vai ter vínculo direto com os outros. A gente vai ver com a inspiração e com os estímulos. Então a experiência é o que está em mim, os meus pensamentos, o que eu tenho colocado aqui para dentro. Que tipo de pensamentos eu tenho buscado, que tipo de conteúdo eu tenho trazido para dentro do vaso da minha mente. O estímulo é a circunstância que nos impele a pensar. Então, o estímulo é algo que acontece fora de mim, que me leva, que me desperta algum pensamento, alguma reflexão. Por exemplo, uma exposição, um estudo na casa, a leitura de uma obra, um acontecimento no trânsito, na rua, no lar, né? Uma enfermidade, uma perda, um revés, o ganho de alguma coisa que deu certo, um projeto que foi realizado, enfim. Todos os dias nós somos visitados por inúmeros estímulos, de várias naturezas. Todos eles, a gente vai ver, podem ser aproveitados para o crescimento. Mas isso vai depender de como eu estou internamente para receber e aproveitar esse estímulo. Percebe como, no fundo, vai voltar lá a experiência, no fundo vai voltar o que eu estou guardando em mim mesmo? Porque o que importa não é tanto o que me acontece, mas como eu recebo o que me acontece. O que importa não é o que a vida me traz, mas o que eu faço com o que a vida me traz. Isso é o fundamental da vida. O espírito consciente é aquele espírito como o marujo experiente. Não importa tanto o rumo do vento, se eu sei ajustar a vela e o leme, eu consigo aproveitar todo o vento para manter o rumo. Essa é a grande sabedoria da vida. Paulo vai resumir isso na sua carta dizendo assim: sei viver em abundância como sei viver em penúria. Isso não se aplica só a recursos materiais. Porque ora na vida a gente vai ter abundância de afeto. Ora na vida a gente vai passar por momentos de penúria, em que por algum motivo, alguma circunstância, certas pessoas se afastam e a gente vai viver momentos mais de solidão, de introspecção. Ambos são excelentes para o crescimento do espírito, se ele souber aproveitar. O momento de abundância de afeto é aquele momento de trabalho em equipe, de cooperação, que estão todos juntos voltados no ideal. O momento de penúria de afeto é o momento de introspecção, de mergulho em si mesmo, do auto-amor verdadeiro, de aprender a viver consigo para aprender a viver com o outro. Então, sei viver em abundância e penúria, isso é sabedoria. Ora vai existir abundância de saúde, ora vai existir penúria de saúde do corpo. Ora o corpo vai estar aquela bênção, né? A vitalidade da juventude a 1000 por hora. É hora do quê? Produzir, fazer, usar energia. Ora vai ter a penúria do corpo, uma enfermidade ou já a maturidade que vai chegando. É hora de usar mais a sabedoria, a maturidade, né? Usar outras possibilidades do espírito que não estão tão presas assim ao corpo. Sei viver em abundância de saúde, sei viver em penúria de saúde. Na enfermidade, é hora da paciência, é hora da resignação, é hora da confiança.
Então, em tudo na vida, há as oscilações, a mudança dos ventos, abundância e penúria. A sabedoria está em aprender a utilizar isso. Isso é o estímulo. Ora estímulos para um rumo, ora estímulos para o outro, mas se você é o marujo experiente, você sabe ajustar a vela e leme para manter o foco, o rumo. Então, isso remete de novo à experiência. E, por fim, o terceiro elemento, a inspiração. É a equipe dos pensamentos alheios que aceitamos ou procuramos. Então, assim como existem os meus próprios, Kardec, inclusive, vai discutir com os espíritos lá da questão 460, 461, se é possível a gente diferenciar qual pensamento que é nosso, qual que não é nosso. E ele fala, geralmente o que vos ocorre primeiro é o vosso, mas não é tão importante sim saber de quem é o pensamento, porque sem saber de quem é o pensamento, o homem obra com mais liberdade. Ele se sente mais senhor de si. Se a gente soubesse que a maioria dos pensamentos bons que a gente tem, se não 100% deles não são nossos, talvez a gente ficasse assim meio desanimado em obrar no bem, Orgulhosos que somos até no bem ainda. Mas eles deixam a gente achar que é nosso, que a gente que teve aquela ideia fantástica lá e vai fazendo. Mas eles dizem, não é tão importante saber, mas saiba que existem os que vêm de fora, para o bem e para o mal. Porque assim, o que é bom é nosso, O que é mal é de terceiros, geralmente, Não, esse aí foi uma influência espiritual, quando é mal. Quando é bom, não, esse aí foi uma ideia minha mesmo. Então, assim, não importa, o importante é analisar a natureza do pensamento e saber que existem influências. E que, mais uma vez, o teor dessas influências vai estar muito relacionado com o teor dos pensamentos que eu estou cultivando. De novo, nós voltamos à experiência. Por isso, se pensarmos nesse triângulo, poderíamos dizer assim que o vértice superior, o que aponta para cima, o mais importante, é o da experiência. Porque ela impacta na inspiração e ela impacta também nos estímulos. Porque um coração, uma mente equilibrada, com pensamentos voltados para o alto, no cultivo do estudo, da prece, uma mente, portanto, plácida, serena, que se governa, ela recebe os estímulos de uma maneira bem diferente do que uma mente caótica, do que uma mente confusa, do que uma mente que não está minimamente no controle. A gente percebe isso. Dificilmente a gente vai exercitar compaixão e compreensão quando a gente está impaciente. Geralmente, as nossas angústias, as nossas inquietações, as aflições do dia a dia, da rotina, são alguns dos principais abafadores das nossas virtudes. Aquele que vive muito inquieto, no estado constante de tensão, esse estado constante de tensão é um dos que mais abafa qualquer chamazinha nascente de compaixão, de amorosidade, e aí a gente devolve na agressividade, no impulso, no ímpeto. É o que Jesus diz na parábola do semeador. O terceiro tipo de solo, o solo com espinheiros. É um solo fértil, porque o espinheiro é uma planta. Se cresceu lá, é porque o solo é fértil. Mas veja, é uma questão de escolha do que cultivar. Diz Jesus que os espinheiros sufocam a plantinha nascente do Evangelho. Quando vai explicar a parábola, é uma das únicas que ele explica, ele diz: esse solo com espinheiros representa aqueles indivíduos que vivem inquietos pelas aflições da vida material, preocupados, apegados excessivamente. Eles cultivam o quê? Espinheiros no solo da alma, porque vivem se ferindo, vivem sofrendo, vivem em um estado constante de tensão. E qual o resultado disso? Os espinheiros sufocam a compaixão, a brandura, a ternura, que é a plantinha do Evangelho. Então, a experiência, o que eu estou cultivando em mim, impacta nos estímulos. Se eu estou com uma mente serena, pensamentos equilibrados, se vem uma ofensa, eu consigo fazer da ofensa instrumento de crescimento. Se eu estou com uma mente perturbada, desequilibrada, se vem uma ofensa, eu vou mais para baixo ainda. Entra em mais perturbação ainda. Então, ela impacta no estímulo. E a experiência impacta na inspiração. Por quê? Que tipo de espíritos ou mentes se vinculam a nós? Kardec, inclusive, faz a pergunta para os espíritos.
na questão 466, 467, todas essas questões ele vem tratando de pensamento, influência espiritual. Como se afastar das más influências, ou os espíritos que nos influenciam ao mal, que nos insuflam as paixões. E os espíritos respondem: eles só vêm àqueles que pelos seus desejos os atraem, pelos seus pensamentos os chamam. Então, influenciação espiritual está diretamente, intrinsecamente relacionada ao tipo de pensamentos que eu cultivo. Aí a gente entende a importância que os espíritos dão, por exemplo, à prece, ao estudo, ao serviço no bem. Porque o que a gente está fazendo quando se propõe a isso? De maneira regular, de maneira frequente, constante, como a gente faz para se alimentar. Eu estou me alimentando de pensamentos nobres, edificantes. Eu estou incorporando os pensamentos elevados, superiores das mentes que comigo, então, nesses momentos, se afinizam. O que eu estou fazendo quando eu estou lendo um livro? Senão incorporando pensamentos sublimados daquele que concebeu o livro. O que eu estou fazendo quando eu contemplo uma obra de arte belíssima, quando eu ouço uma música sublime, senão incorporando os pensamentos que gestaram aquela obra? É isso que Emmanuel diz no livro Pensamento e Vida, no capítulo 4, Instrução. Quando ele fala do livro, o livro espírita, sobretudo, em nosso caso, edificante, o livro espírita é um imã que opera processos de telementação, ou seja, conexão mente a mente. E por meio dessa conexão, então, fluem pensamentos nobres. O alimento da alma, o alimento da mente, renovando esse nosso estado interior. Realmente nos dando o controle da situação, o controle de nós mesmos. Porque muitas vezes, Leon Denis, aliás, tem um capítulo muito bonito da sua obra, O Problema do Ser, do Destino e da Dor. O capítulo 24, é um dos que mais gosto da obra. Chama-se A Disciplina do Pensamento e a Reforma do Caráter. Como que o cuidado com o pensamento impacta na transformação moral. E ele diz: raras vezes pensamos por nós mesmos. Muitas vezes nós estamos, na verdade, transportando conosco pensamentos de outros, muitas vezes perturbados, que colhemos numa conversação, num vídeo que a gente viu, num texto que a gente leu, e aquilo passa a moldar o nosso existir. Que é um existir de inquietude, de aflição, porque não está sob o nosso controle. A gente é como folhas ao vento, ao sabor das circunstâncias e das influências. Então é imprescindível a gente ter esse cuidado, essa análise. Há um outro texto de Emmanuel, também muito complementar a esse, agora no livro Encontro Marcado, capítulo 41, intitulado o texto Pensamento e Conduta. Ele é muito próximo desse texto e do texto de Denis, lá no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, capítulo 24, em que Emmanuel vai falar como que a nossa relação com esses pensamentos que recebemos de fora, muitas vezes molda e define a nossa conduta. Às vezes eu estou agindo com irritação, nem sei por quê, porque o outro me trouxe uma irritação que ele teve por uma circunstância dele, eu acolhi aquilo e estou levando aquilo comigo. Isso está me fazendo ser irritado com outras pessoas que não tem nada a ver com as circunstâncias. Então, mais adiante nessa mensagem, já para o fim, Emmanuel diz assim, que é imprescindível esse cuidado com a nossa mente e essa análise daquilo que chamamos de estado de espírito. Então, ele vai fazer assim, o que é o nosso estado de espírito? A gente usa essa expressão. Tensão, angústia, irritação, dúvida ou, em contraparte, otimismo, coragem, confiança, alegria, são, na verdade, esses elementos, frutos de nossa preferência no mercado gratuito das ideias. De vez que o fio da nossa ligação com o bem ou com o mal parte essencialmente de nós mesmos. Olha o que Emmanuel está dizendo. Os pensamentos, ou onde a gente vive, as faixas diversas em que vivemos, em que a nossa mente está, é como uma grande feira. E que você tem lá todo tipo de fruto. Tem o fruto da tensão, da angústia, da irritação,
Tem o do otimismo, da coragem e da confiança. O nosso estado de espírito mais comum representa aqueles frutos de nossa preferência nesse mercado gratuito. Aquele que eu estou mais acostumado a pegar. Porque, essencialmente, parte de mim mesmo os pensamentos que eu vou acolher, que eu vou trazer para mim. E aí ele prossegue dizendo, é preciso considerar que a nossa mente tem muito mais a ver do que imaginamos com o aparelho radiofônico. Emissões nobres, superiores, elevadas, benéficas ou deprimentes representam a carga sutil das sugestões boas ou más que recebemos dos encarnados e desencarnados ao nosso redor, das influências incessantes que nos visitam. Mas é preciso convir, acrescenta ele, que se existem essas múltiplas faixas, como no rádio, a vontade é o grande sintonizador. A vontade é o grande definidor da faixa em que eu estou vibrando. E a vontade é essencialmente o atributo fundamental do espírito. Por isso, nesse triângulo que Emmanuel nos apresenta, experiência, estímulo e inspiração, a vontade, representando a experiência do indivíduo, o seu compromisso com a sua renovação, é o elemento definidor de todos os outros. Seguindo, então, na mensagem, Emmanuel diz, tanto quanto te vês compelido diariamente a entrar na faixa das necessidades do corpo físico, pensando, por exemplo, na alimentação e na higiene, és convidado incessantemente a entrar na faixa das requisições espirituais que te servem. Então, quando eu vou comer, o meu pensamento busca a faixa dos raciocínios, daquilo que eu preciso para preparar, conseguir o alimento, quando eu vou fazer higiene, etc. Mas também nós somos visitados, para além desses estímulos, pelas faixas de pensamentos em que outras mentes têm vibrado, como o rádio. Você está ali o rádio está ali envolvido por diversas frequências. A qual você vai escolher expressar, define ali o dial, a vontade, a definidora. Um livro, uma página, uma sentença, uma palestra, uma visita, uma notícia, uma distração, ou qualquer pequenino acontecimento que te parece sem importância, pode representar silenciosa tomada de ligação para determinado tipo de interesse ou de assunto. Ou seja, pode representar aquilo que vai te levar a uma faixa para baixo na escala da frequência ou que vai te projetar às faixas superiores. As mais pequeninas e sutis coisas, acontecimentos, influências do dia a dia. Emmanuel mesmo vai ter uma mensagem que ele vai falar como muitas vezes as obsessões mais graves começam de pequeninas irritações, de pequeninos acontecimentos que, sem um governo de nossa parte, nos levam a atitudes impensadas, intempestuosas, impulsivas, que vão cristalizando-se depois em hábitos, em posturas mais recorrentes, e daqui a pouco estabeleceu-se uma obsessão evidente e clara, a partir de pequenas tomadas que eu dou no dia a dia de invigilância. Momentozinho de irritação, simples, a gente vê isso às vezes no trânsito. Você tem um instante ali, uma tomadinha que você entra numa faixa de irritação, de agressividade, que muitas vezes leva o indivíduo a cometer uma loucura, como a gente vê às vezes no noticiário, aqueles casos de indivíduo que coloca toda a sua vida, compromete toda a sua encarnação por conta de uma discussão no trânsito que o leva a agredir o outro, quando não a algo mais grave. Ou às vezes aquilo te leva a acabar com o seu dia. Você fica o resto do dia naquela faixa, naquela dificuldade, naquela inquietação, naquela perturbação. Por quê? Você deu uma tomadinha à perturbação, desceu a faixa e então o resto do dia se define. E como é difícil muitas vezes depois retomar a faixa superior. Então, a atenção que precisamos ter para conservar essas faixas, o governo, o cuidado íntimo, por isso o autoconhecimento, o governo do nosso mundo interior é tão importante para definir a maneira como nós nos relacionamos com tudo que nos cerca. Geralmente, ele acrescenta, e essa frase é lapidar, toda criatura que ainda não traçou o caminho
de sublimação moral a si mesma, assemelha-se ao viajante entregue no mar ao sabor das ondas. Em outras palavras, para quem não tem um rumo, qualquer caminho é caminho. Né? Para quem não tem um norte, ele é uma folha arrastada ao vento. Para quem não se dispõe a governar a vida, alguém ou as circunstâncias governarão por ele. É aquela sabedoria sobre a qual falávamos lá atrás. Ou a gente governa a si mesmo e ao nosso destino, ou alguém toma essa função para nós. E geralmente, quando isso acontece, não toma essa função para o bem, para algo edificante. Daí a importância de me conhecer, me governar, para governar os estímulos e as circunstâncias que a vida me oferece. Guimarães Rosa vai dizer isso de maneira muito bela, poética, na sua obra Grande Sertão Veredas, que é uma obra, no fundo, absolutamente metafísica. Ela não é uma obra que trata só de uma história que ocorreu no sertão das Minas Gerais, de Goiás ali. Não é isso. Na verdade, aquela obra trata da relação do homem com o meio que o influencia e com as outras influências. Ele brinca lá com a figura do diabo, o pacto. Na verdade, tudo aquilo é o homem, a criatura humana, na relação com o seu entorno, que ele chama de sertão. É o sertão. E tem uma hora no livro que ele diz assim, através dos personagens, ou você governa o sertão, ou o sertão te governa. Em outras palavras, ou você se ergue para assumir o seu destino e governá-lo, ou você será governado pelas circunstâncias. E geralmente aí é muito difícil manter equilíbrio e paz nessa condição. É impossível. Que é o Emmanuel está dizendo aqui. Mas aí, em outro momento da obra, ele diz assim, como é que faz, Ele diz, é preciso sair do sertão, mas só se sai do sertão tomando conta dele adentro. Olha a profundidade filosófica dessa frase. Eu preciso sair dessa dinâmica em que eu sou regido pelos outros, pelo que o outro fez, pelo que a vida aconteceu, pela circunstância, e aí eu vivo, batendo cabeça, eu vivo como uma folha ao vento. Eu preciso sair desse modelo. Mas como é que eu saio desse modelo? Governando o sertão adentro, conhecendo o meu sertão, o meu mundo interior desconhecido, desbravando a minha mente, governando-a, governo a vida. É o que Paulo vai falar na sua carta, de maneira muito bela, carta aos Coríntios, capítulo 15. A gente deixa de ser alma vivente e passa a ser espírito vivificante. Sai da postura passiva e entra na postura ativa de governantes da existência. Quem não traçou esse roteiro para si, dificilmente consegue congregar, manter estável a paz e a harmonia. No Evangelho, Jesus vai dizer de uma outra maneira, que é interessante, ele diz assim, quem não ajunta comigo, espalha. Se eu não estabeleci um foco, no nosso caso, o Cristo, o Evangelho como referencial da vida, eu não consigo congregar algo estável, algo durável em torno desse ideal, se eu não o estabelecer. Eu só espalho. Tudo que eu vou juntando, daqui a pouco eu estou perdendo, porque eu ainda não estabeleci o centro da vida, que pode ou que tem esse papel agregador. O foco da vida em Cristo. Receberás, portanto, prossegue Emmanuel, variados apelos, nascidos do campo mental de todas as inteligências encarnadas e desencarnadas que se afinam contigo, tentando influenciar-te através das ondas inúmeras em que se revela a gama infinita dos pensamentos da humanidade. Mas, se buscas o Cristo, não ignoras em que altura lhe brilha a faixa. Então, sugestões, sejam faladas, sejam de próprias vibrações, das emoções e pensamentos do outro, que muitas vezes, embora não exteriorizados na forma de palavras, nos alcançam também. A simples irritação que o outro está sentindo, por estar ao meu lado, já está me influenciando também, se não estou atento. Eu vou receber infinitas influenciações desse tipo, de encarnados e desencarnados. Aliás, Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, no capítulo 8, Associação, ele tem uma fala que é muito forte, muito profunda. Ele diz assim, é que, sentindo, pensando, falando ou agindo,
nós nos conectamos a todas as inteligências, encarnadas ou desencarnadas, que vibram na mesma faixa da nossa sintonia. Olha o alcance disso. Eu estou me conectando a todas as mentes encarnadas e desencarnadas que vibram naquela faixa. Ou seja, quando eu me deixo tomar pelo ódio, eu estou acessando o ódio de milhões de criaturas. Você pode imaginar o fardo para a mente de ter de sustentar isso? Por que muitas vezes a gente adoece? Por que a mágoa nos adoece? Porque quando eu vibro na mágoa e a cultivo, eu estou associando-me a todos os que cultivam mágoas também, em seus adoecimentos, em suas angústias. Do mesmo modo, quando vibro na paz, me associo às grandes mentes, aos grandes corações que irradiam a paz pelo mundo, aos pacificadores, o amor, o bem, etc. Então disso nós não podemos fugir, é uma lei da vida, a de sintonia, a de afinidade, mas nós podemos atuar no sentido de perceber a qual influência nós nos associamos. E mais, nós sabemos onde está a principal influência que nos precisamos associar. Porque quando busco o Evangelho, quando busco o amor, é ao Cristo que eu estou me vinculando. E não há processo mais curativo e mais transformador para uma mente, para uma alma, do que essa associação, essa colaboração com o Divino Pastor. Por isso o Cristo dizia assim, no Evangelho de João, capítulo 10, quando ele diz, eu sou o bom pastor, e as minhas ovelhas ouvem a minha voz, não ouvem a voz de estranhos, ouvem a minha voz. O que é a ovelha que Jesus está lhe falando? É já aquela mente que despertou para a importância de seguir ao pastor, porque sabe, só ele pode conduzi-la aos campos verdejantes da paz, às fontes que descedentam da água viva. Então a ovelha é aquela que vai se acostumando com o pastor, que vai se afinizando com a sua voz, porque voz é o quê? É vibração, voz é faixa. Então a ovelha do Cristo é aquela consciência que já, de tanto treinar, de tanto se esforçar, consegue identificar em meio ao ruído do mundo, as imensas vozes, vibrações e pensamentos que nos alcançam, aquele pensamento, aquela voz que nos diz assim, não revide, perdoe. Aquela voz que nos diz assim, não vá pelo caminho da mágoa, vá pelo caminho do amor que renuncia. Aquela voz que nos diz assim, não intente, não conceba o mal, só o bem liberta. Porque é uma gritaria, é um ruído que nos envolve no mundo. Mas a ovelha treinou os ouvidos do Espírito para perceber lá no fundo aquele grande convite que ecoa séculos afora, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Aquela voz que um dia ressoou tão límpida e bela naquela montanha e que dizia, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os misericordiosos, porque serão ou alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os aflitos que perseveram, que seguem adiante sem desanimar, porque serão consolados. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque destes é o reino dos céus. Essa voz não cessou. O tempo não apagou. Ela está aí, em meio ao ruído dos pensamentos perturbados, desequilibrados que nos visitam todos os dias, nos convidando a subir a essas faixas efetivamente libertadoras. Isso é o sermos ovelhas de Jesus. Treinar os ouvidos da mente e do Espírito para sentir e perceber o convite do pastor. Com a bússola do Evangelho, conclui Emmanuel, sabemos perfeitamente onde se localizam o bem e o mal, razão porque, dispondo todos nós do leme da vontade, lembra lá o sintonizador que é a vontade, definidor da faixa, o problema da sintonia corre por nossa conta. Mas é preciso entender que a vontade é mais do que o simples desejar.
A vontade é um compromisso de alma e de entrega com um propósito, que quando exercitada em nós se faz a alavanca mais fundamental da propulsão do Espírito rumo à libertação de si mesmo e das suas paixões. O Evangelho é a bússola que nos foi dada para a gente aprender a discernir, a identificar o que nos conduz às faixas superiores, o que nos projeta novamente às faixas inferiores da vida. Tendo esse mapa, essa orientação, sabendo em que faixas vibra o pensamento divino do Cristo, está em nossas mãos escolher onde vibrar. E escolhendo onde vibrar, o que vamos produzir, o que vamos gerar. Porque o pensamento produz a vida. Então, é a esse treino que nós, espíritos encarnados, que muitas vezes nos esquecemos do impacto do pensamento em nossa vida e mesmo em nosso corpo, é a esse treinamento que a doutrina espírita nos convida. Não é ela essa ciência que trata da natureza do espírito, da sua relação com os outros espíritos? Essa ciência, portanto, vai nos ensinando a identificar pensamentos, a discipliná-los e a orientá-los. Recursos que nos são fundamentais para fazê-lo? A prece, como hábito, a prece sentida, a prece que nasça do manancial mais profundo do coração. A prece que represente essa ascensão da mente rumo às esferas superiores. É tão bela aquela mensagem de Santo Agostinho, no capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, descrevendo o que é a prece, a alegria da prece, como o Espírito plana nas esferas superiores e capta os cânticos divinos. A prece, recurso fundamental. O estudo como elemento de incorporação em nossa mente de parcelas luminosas, os pensamentos, as sementes vivas que recebemos das grandes mentes, das grandes inteligências. E o serviço no bem, amigos, que trabalha em nós o coração, o manancial da vida, a humildade, a caridade, sem as quais não há pensamento equilibrado e luminoso. Como Emmanuel mesmo diz, sem o reto pensamento, ou melhor, sem o reto sentimento, não há reto pensamento, sem os quais a alma adoece pela carência de equilíbrio interior. Capítulo 15 do Pensamento e Vida. Reto sentir, reto pensar, reto agir, reto falar. Eis o homem integral, o homem harmonizado e sintonizado com a lei divina, fixado na faixa do Cristo de Deus. Eis a nossa meta, eis a nossa busca. E a grande força propulsora, o recurso fundamental, a vontade, como definidora dos nossos caminhos. Que assumamos, enfim, as rédeas da nossa existência, para que não sejamos aqueles governados pelo sertão, que possamos, enfim, governando o nosso sertão, governar também a nossa vida e tudo o que nos acontece. Muita luz e muita paz a todos e que Deus nos abençoe sempre.